Oi, pessoal! Então, vamos para a nossa aula de matemática, nossa última aulinha da semana. E hoje nós vamos ver o quê? Nós vamos ver comparação de fração, tá? Então, ela é bem tranquilinha, tá, galera? Mas antes de nós vermos comparação de fração, vamos corrigir as atividades da aula passada? Então, vamos lá. Então, vamos corrigir os exercícios da página 80, pessoal. Nós vimos lá as frações equivalentes. Frações equivalentes, então, são aquelas frações que equivalem à mesma parte do inteiro, só que elas são escritas de formas diferentes, certo? Então, lá no número 2, nós temos ali as frações, né? A primeira é 1/3, a segunda 3/6 e aqui 3/9. E quais delas são equivalentes? A da Mariana e do Mário, certo? Estão vendo aqui, ó? Que ambas, olha só, estão representadas a mesma parte do todo, ok? A número 3 era para vocês usarem o material de apoio. E como que ela ficou, né, pessoal? Então, 1/3 é igual a 2/6, 2/5 igual a 4/10. Aqui a letra C, 4/8, 2/4. Aqui o meio é igual a 3/6, que é igual também a 5/10. 1/3 é igual a 2/6, que é igual a equivalente a 4/12. 3/4 é equivalente a 9/12, que também é equivalente a 6/8. A número 4 estava tranquilinho, né, pessoal? Era só para vocês fazerem as contas ali, certo? Já estava indicando por qual número multiplicar. Então, ficou aqui dessa forma, certo? Multiplicaram e dividiram, pessoal. Conseguiram obter esses resultados? Então, lembrando, né? Se nós multiplicarmos ou dividirmos a fração dessa forma, nós obtemos, então, uma fração equivalente. A fração 20/24 é equivalente a 5/6. E assim nós temos as outras também, né? Página 82, então, no exercício 1, era para vocês ligarem as frações equivalentes, né? Então, ficou dessa forma. 1/4 é equivalente a 3/12, 2/6 é equivalente a 1/3 e 3/7 é equivalente a 15/35. E depois, no número 2, então, era para vocês verem quais pares eram equivalentes, né? Então, nós temos esses pares aqui que são equivalentes. Na página 83, nós vimos então sobre a simplificação de fração, que é quando nós dividimos o numerador e o denominador pelo mesmo número, né? E vamos simplificando até chegarmos a uma fração irredutível, que não dá mais para simplificar. Então, 9/18 nós dividimos por 3 o denominador e o numerador, ficou 3/6 igual. Dividimos novamente por 3, que ficou meio, certo? Ou seja, 9/18 simplificado, essa fração fica meio. E aqui, então, como que essas frações ficaram? Os 5/15, quando simplificamos, nós obtemos 1/3, aqui 24/30, 4/5 e assim por diante, tá, pessoal? Então, aqui nós temos a fração e a fração irredutível, ou seja, depois dessa fração aqui, pessoal, não temos mais como simplificar. E a número 3, galerinha, nós temos lá a fração 7/35. E nós temos, então, ali a simplificação dela, né, que é 1/5, que se tornou uma fração irredutível. Qual número que nós dividimos o numerador e denominador e conseguimos chegar a esse resultado? É o número 7. Então, se nós dividirmos lá, nós vamos chegarmos aqui a essa fração irredutível. Lá na página 84, no exercício 5, nós temos duas formas de simplificação dessa fração, né? Da fração 42/avos, né? Então, a Verônica, primeiro, ela dividiu por 2, ela obteve essa fração e essa fração ela dividiu por 3 até, então, resultar nessa simplificação. Já o Bruno, ele dividiu diretamente por 6. Então, qual que é a relação, pessoal? Então, ao invés de Bruno fazer todo esse caminho, ele foi logo lá e dividiu por 6. E qual que é a relação desse 2
e 3 com o 6, porque 2 vezes 3 é 6. Então, ao invés de ele fazer tudo isso, ele já foi logo lá para o número 6. E lá na letra C, pessoal, a simplificação da fração 30/45 avos até se tornar uma forma irredutível, ficou 2/3. Dividimos o 30 por 5, que ficou 6, o 45 por 5 também, que ficou 9. 6 nonos, que foi divididos por 3 até se tornar 2/3. E a número 6, quais dessas que a fração já está na sua forma irredutível, ou seja, não tem mais como simplificar? Essa e essa, ok, pessoal? Então, não conseguimos mais dividir por nenhum outro número, tanto o numerador ou o denominador, certo? E aí, como vocês se saíram? Bom, pessoal, então agora que vocês corrigiram, vamos ver o que é comparação de fração. Então, gente, as frações, como nós vimos, nós temos as frações equivalentes, certo? Que elas representam a mesma parte de um todo. Mas a comparação de fração, nós vamos observar o quê? Que existem as frações maiores e as menores. E como que nós vamos descobrir qual é maior e qual é menor? Então, vamos lá ver? Então, pessoal, como que nós podemos comparar a fração? Aqui eu peguei esse exemplo, tá? Então, faz de conta que aqui nós temos 2 pizzas, certo? Então, essa pizza foi dividida em 6 pedaços, enquanto essa foi dividida em 9. Logo, qual dessas frações que é maior? Acertou quem falou que é essa daqui, tá? Então, ó, 3/6 é maior do que 3/9. Mas como que eu vou saber disso, pessoal? Pensem assim, que quanto maior o pedaço da pizza, maior é a minha fração, ok? Então, vou dar uma outra dica para vocês. Quando nós temos os numeradores iguais, para saber se a fração é maior ou menor, nós vamos observar, então, quem tem o denominador menor. Quem tiver o denominador menor é a fração maior, ok? Então, pensem assim, pensem que isso daqui é uma pizza, vocês vão comer mais em qual delas? Nessa daqui, né? Olha o tamanho dos pedaços. Então, essa daqui é maior, enquanto essa é menor, embora o denominador seja maior, ok? Ou seja, então, vamos relembrar? Quando nós temos os numeradores iguais, mas o denominador é diferente, o denominador que é maior, essa fração vai ser a maior, ou seja, tá vendo? É ao contrário. O denominador menor, a fração é maior. Bom, e quando nós temos os denominadores iguais, o que acontece? Então, quando nós temos os denominadores iguais, nós vamos precisar olhar os numeradores. E o numerador que for maior, quer dizer que a minha fração é maior. Ou seja, aquela pizza lá que foi dividida em 7 pedaços e eu comi 4, é maior do que aquela pizza que foi dividida em 7 e eu comi apenas 2 pedaços. Então, vamos relembrar? A fração maior é aquela fração que, quando nós comparamos, o denominador é igual, é aquela a fração maior é a que tem o numerador maior. Mas, quando nós temos duas frações com o numerador igual, a fração maior é aquela que tem o denominador menor, ok? Bom, e quando nós temos numerador diferente e denominador diferente em duas frações, como que nós comparamos? Nós vamos precisar, então, determinar as frações equivalentes. Então, aqui 2/5, ó, foi feita a fração equivalente, certo? Foi multiplicado.
as duas frações foram multiplicadas até que, veja só, nós encontramos lá uma fração com o denominador igual, certo? Então, agora, nós temos que comparar essas duas frações. Lembram lá qual é a regra? Quando nós temos denominador igual, qual das frações que é maior? A que tem o numerador menor ou a que tem o numerador maior? Então, pensando nisso, respondam lá as questões das páginas 85 e 86. Façam também os exercícios 6, 7, 8, 9, 10 e 11 lá da atividade extra, pessoal, do capítulo 5, ok? Ou seja, lá na página 40, certo? Bom, então é isso, tá, pessoal? Viram? Não tem nada demais, é só lembrar ali das regrinhas, tá certo? Então é isso, ó. Um beijão e bom final de semana!